Olá, olá, bom dia segunda série A, né, do Colégio Castro Alves. Hoje, nessa manhã linda, maravilhosa de segunda-feira ela é tensa, mas estamos aqui, né, de pé, firmes e fortes para mais um dia, né, para mais um encontro, para mais uma aula. Charles, hoje 13 de julho, já aí quase na metade do mês de julho, né? Caramba, o tempo está passando rápido para danar, né? E quase que escapuliu um palavrão. O tempo está passando rápido para danar. Mas estamos juntos, estamos nessa. Eu com vocês, vocês comigo, para a gente poder ir caminhando até a situação se normalizar. Foram dadas anteriormente as orientações da aula, né? E agora, propriamente, a gente vai partir para o conteúdo que ficou, que está definido aí para a gente trabalhar nesse nosso segundo ciclo, nesse nosso segundo momento, digamos assim. Beleza? A aula de hoje eu vou fazer rapidamente um contexto histórico, né? Eu já tinha começado a fazer isso na semana passada, mas eu vou reforçar essa ideia, né? Um contexto histórico acerca dos principais teóricos e dos principais conceitos pertinentes a isso que a gente chama de ética moderna ou ética na modernidade. Meninos, eu considero extremamente importante a gente analisar o contexto histórico antes de adentrar em qualquer pensador, né, em qualquer estrutura de pensamento, a gente adentrar um pouquinho o contexto histórico, o contexto ele é fundamental, o contexto ele é importante, é o contexto que vai nos dizer bastante daquele pensador, daquela época, das questões que estão ali em discussão, né? E talvez os principais temas em torno da ética com os quais nós dialogamos ainda hoje, eles nasceram, como eu falei na aula passada, nessa época, nesse contexto que a gente está chamando aí de ética moderna, né? Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho disso, reforçar isso, né? E se der tempo, creio que dá, a gente vai entrar aqui no pensamento de Kant, que é o objetivo propriamente, né, dessa parte aí do capítulo, discutir um pouco o imperativo categórico dentro da ética kantiana. Mas eu não vejo razão para ir direto no imperativo categórico sem antes falar um pouco do período, né, sem antes falar um pouco dessas questões aí pertinentes à modernidade. O que a gente está chamando de modernidade dentro do contexto histórico-filosófico, né? É esse período que vai aí no finalzinho do século XV, XVI, início do XVI, né? Alguns autores colocam o século XV como modernidade, outros já falam da modernidade já no século XVI, né? Então trabalha aí com essas duas datas. E vai até o finalzinho ali do século XVIII, né? Finalzinho do XVIII, com a Revolução Francesa. Então, esse período de aproximadamente aí 3 séculos é o que nós estamos chamando de modernidade. Aparentemente, a gente pode olhar e falar assim, nossa, foi um período até curto, né, de 3 séculos, um período até curto. De repente, olhando por esse lado, a gente tende a achar que foi um tempo muito curto de história, né? Um tempo muito curto. 3 séculos de história é o quê? Foi ontem, né? Um tempo muito curto. Mas foi justamente nesse período relativamente curto que nós tivemos mudanças extremamente importantes no contexto mundial, né? Eu vou dizer mundial porque foi justamente nessa época que o mundo começa a pensar além da Europa, todas as questões pertinentes à dominação, né, imperialismo que a gente tem por detrás disso, mas vamos poder dizer assim, o olhar sai um pouquinho da Europa e começa a pensar em outras partes do mundo, né, como aqui, no nosso caso, né, os processos de descobertas, bota 1000 aspas nessas descobertas aí, que nós tivemos aqui nessas novas terras, nesse novo mundo, foi desse período que a gente está chamando aí de modernidade.
Então eu tenho só para vocês terem ideia, nesses 3 séculos e pouco de história, nós tivemos a crise do feudalismo na Europa, né? O período denominado aí grandes navegações e as descobertas de novas terras, de novos continentes, a contestação da autoridade da Igreja Católica na Europa por meio da reforma protestante, né, da reforma luterana, né? E por falar em reforma luterana, gente, fiquem ligados aí que a excomunhão de Lutero está sendo revista, né, pelo Vaticano. Lutero, nesse período, ele foi excomungado, foi expulso da igreja, justamente por propor uma reforma dentro do cristianismo, dentro da própria igreja. Né? Esse processo de excomunhão, 5 séculos depois, ele está sendo revisto aí pelo Vaticano. É uma tentativa de reaproximação com os oriundos desse momento aí da comunidade luterana, né? Só um parêntese. Nós tivemos um amplo desenvolvimento científico, né? O renascimento cultural, que foi extremamente importante, extremamente significativo para a formulação das sociedades modernas, do que a gente chama de sociedades modernas. O iluminismo, né, de certa forma, que culmina esse movimento que a gente está chamando aí de modernidade, e que, de certa forma, mudou radicalmente a estrutura de pensar, né, diz respeito à política, à sociedade, governos, leis, né, as constituições que nós temos hoje de caráter democráticas, elas têm inspiração iluministas. Os vários processos de independências que nós tivemos aqui no mundo têm inspiração iluminista. Os governos de ascendência democráticas têm inspiração iluminista, né? Então o iluminismo ele mudou de certa forma radicalmente a concepção de mundo, de homem, de sociedade. Então esse período que a gente está chamando de modernidade foi dentro dele que nós podemos afirmar o surgimento de uma nova mentalidade, né? Uma nova forma de compreender o mundo, uma nova forma de compreender os valores, de certa forma, dissociado desse antigo período que a gente denominou nas nossas aulas passadas da Idade Média. Tá? É nesse contexto que emerge, que nasce, que surge um novo pensamento ético, uma nova forma de compreender ética, uma nova forma de compreender valores, que nós vamos denominá-la ética moderna ou ética na modernidade. Tá? E para começo de conversa, uma das principais características disso que a gente está chamando de ética moderna vamos colocar assim, a substituição, né, do antigo paradigma teocêntrico por um paradigma agora de caráter mais antropocêntrico. Isto é, até a Idade Média, né, até o finalzinho da Idade Média, aí, durante aquele período longo que a gente chamou de Idade Média, a ética ela ficou muito submissa à religião. Nós discutimos bastante isso quando falamos de Agostinho. Lembra, Risa? Lembra, Fernanda? Lembra, Yasmin? Tá lembrada, Ana Clara? Quando a gente falou de Agostinho, né, a gente falou que foi uma ética muito pautada na religião, né? Uma ética de caráter teocêntrico ou teológico. Então, essa ética de caráter teocêntrico ou teológica, ela cede espaço agora a um outro paradigma, né, um outro modelo de concepção de sociedade, de homem e de mundo, que a gente denomina antropocentrismo. O antropocentrismo ele vai ter um impacto muito interessante nas artes, né? As produções de arte desse período, Da Vinci, por exemplo, né, são produções artísticas bastante centradas nessa figura do homem como centro do mundo, do homem como centro do universo. Né? O homem vitruviano da Vinci parece que passa a ser agora o paradigma do homem renascentista, moderno, né? Esse homem que agora faz parte da natureza e não está separado dela, como pensaram os medievais. Né? Então a gente vai ter os impactos dessa concepção na política, a gente vai ter os impactos dessa concepção na estrutura de sociedade mesmo. A sociedade começa a se organizar desvinculada dos feudos, né, daquela estrutura feudal, e passa
a se constituir a partir de uma organização baseada nas cidades, né? Dizem os historiadores que é desse tempo que começam a surgir as grandes cidades, a partir dos grandes coletivos de população que começam a se reunir em determinados lugares e fixarem territórios ali, e ali constituírem cidades com organizações políticas, estruturais, etc. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a substituição de um modelo de sociedade pelo outro, né? Eu tenho a substituição de um modelo de cultura pelo outro, de uma forma diferente de compreender o mundo que nasce a partir disso que a gente está chamando de modernidade. Muito embora, e aí é importante, pessoas, que nós façamos esse parêntese, muito embora a religião, a igreja, né, no caso, a Igreja Católica Romana, ela continua a, de certa forma, ter a sua parcela de domínio, ter a sua parcela de influência naquele contexto, naquela sociedade. Ela não deixa totalmente de existir. Haja vista várias discussões políticas, né, da época moderna que, de certa forma, pelo menos ali no início da modernidade, até o século XVI, XVII, nós vamos tendo a influência da igreja em vários setores. Mas agora, o que eu estou querendo colocar é que a igreja ela não se apresenta, essa estrutura de sociedade teocêntrica, não se apresenta agora como único modelo, né? Nós temos vários outros modelos de pensar a sociedade e o homem a partir desse ideal antropocêntrico, né, proposto aí pelos renascentistas. Tranquilo? Todas as discussões, então, vão aparecendo dentro desse momento, dentro desse bojo, dentro desse universo, elas dão conta de pensar estrutura política, estrutura de sociedade, pensar valores, repensar ideais que até então eram postos como referências, né? Então, as discussões em torno da ética elas vão ser permeadas por esse universo agora de caráter, vamos colocar assim, mais racionalista e menos religioso, né? Mais cientificista e menos teocêntrico. Essa é a ideia que a gente começa a desenvolver a partir de então. Dentro desse universo todo que a gente vai apontar aí como ética moderna, o primeiro grande pensador, né, a título de ética, a gente está fazendo discussões em torno de ética. Se a gente estivesse fazendo discussões em torno de ciência, eu poderia colocar Descartes como o primeiro grande nome do pensamento moderno a título de ciência, né? Mas a título de discussões no que diz respeito à ética, o primeiro grande nome foi a filosofia de Kant. Foi o pensador alemão Immanuel Kant. Ele é aí do século XVIII, né, que teve uma produção filosófica extremamente significativa em vários campos dos saberes, né, em diversas áreas da filosofia, né, a teoria do conhecimento. Kant escreveu muita coisa sobre ela, né, ele parece que sintetizou aquelas discussões lá entre racionalistas e empiristas. Lembram delas? Falei disso no primeiro ano, vão lembrar? Se o conhecimento é da razão, se o conhecimento é da experiência, Kant chega com a ideia do criticismo, né, da filosofia da síntese, de certa forma ele resolve aquela discussão entre racionalistas e empiristas. Kant tem reflexões interessantes no campo da política, né? E no campo da ética, o Kant deixou uma vasta literatura, deixou muitos escritos, né? Deixou muitas produções que dão conta de pensar essa nova concepção de ética que emerge agora nisso que nós estamos chamando de modernidade. Tá? Com esse jovem aí, com esse bonitão que a gente vai começar a falar, que a gente vai começar a discutir de agora. Primeiro ponto para a gente entrar nesse pensamento é entender que a gente está diante de um gigante da filosofia, né? Kant não é para entender numa aula de 40 minutos, de 50 minutos. Para vocês terem ideia, na faculdade eu fiz mais de um ano só de Kant, né? Foram 2 semestres só de aula de Kant. Teve uma hora que você não aguentava mais ouvir falar no nome desse cara para a gente tentar entender
um pouquinho do que da expressividade desse camarada, desse pensador para a modernidade. E até hoje a gente discute Kant, até hoje a gente revisita Kant, tem uma área do direito que estuda muito Kant. Quem pensa em fazer faculdade de direito aí, né, dentre vocês, se tem alguém que pensa em estudar direito, vão se preparando, porque vocês vão ver esse cara na faculdade 200 vezes de novo, porque tem um segmento do direito, principalmente essa galera do direito mais legalista, né? Que vão estudar muito Kant. Então, Kant é um gigante da modernidade, é um gigante do pensamento, é uma pedreira. E quando se trata dessas pedreiras, é difícil a gente entrar nelas e entender assim, de uma hora para outra. Não se preocupe se você não entendeu nada de Kant agora, né? Se você não entendeu nada de Kant, é porque você está no caminho certo. O difícil é dizer assim: nossa, entendi tudo de Kant, uma aula só que o professor Flávio deu. Aí eu ficaria preocupado. Se você me disser assim, né, Fernanda? Não estou entendendo nada, não estou conseguindo achar nenhum tipo de link para fazer do Kant com a reportagem. Aí, de repente, se você questionou isso, é porque está no caminho certo. Eu fiquei Kant para deixar a gente mais ou menos assim mesmo, porque trata-se de um pensamento muito denso, né? De um pensamento bem complexo. Não é difícil, mas ele é complexo de entender. Então a gente vai tentar ir bem devagar para a gente poder analisar alguns aspectos da ética kantiana, né? E depois, se tiver necessidade, a gente aprofunda isso mais. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos diante de um gigante, nós estamos diante de uma obra das mais importantes obras que foram desenvolvidas na modernidade, sem dúvida, a obra de Kant. Se a gente tivesse dizer assim, olha, cita um dos filósofos modernos que foram mais importantes no sentido de obra, de produção filosófica, com certeza Kant estaria na relação aí desses grandes nomes que o pensamento moderno produziu. Tá? Então, essa é a primeira questão. Segundo ponto, eu tenho que entender que eu estou diante de uma ética racionalista. Chega a ser extremamente racionalista. Ele chega a levar o racionalismo às últimas consequências, ao extremo. O que é o racionalismo? O racionalismo é uma corrente dentro da filosofia que começa lá com Platão, tá? Kant não inventou o racionalismo, começa lá com Platão e vai se desenvolvendo ao longo da história da filosofia e ela chega em Kant com o seu auge. Né? E o racionalismo vai dizer o quê? Que a razão, o intelecto é o fundamento do conhecimento seguro. Tá? Os conhecimentos que nos chegam pelas vias das sensações, pelas vias das subjetividades, são conhecimentos passivos de engano, plausíveis de erros e de equívocos. Podem levar o homem a equivocar-se, a enganar-se. A razão é um fundamento sólido para a gente pensar e fundamentar conhecimentos. Quando eu afirmo assim que a ética de Kant ela é uma ética extremamente racionalista, eu estou querendo dizer exatamente o que com isso? Eu estou querendo dizer que a razão precisa ser o fundamento dos valores. Eu não posso fundamentar valores em subjetividades e opiniões. Por que, minha cara Fernanda, sua pergunta aquele dia? Porque o Kant entende que a natureza humana ela é má. Nós temos desejos muito primitivos, né? Nós temos picuinhas muito primitivas, muito pequenas, que nos leva a pensar, às vezes, apenas nas nossas próprias individualidades e subjetividades. Sendo assim, eu não posso dizer que os valores devam ser fundamentados nesses aspectos das subjetividades, porque eles são muito voláteis, eles são muito relativos. Pode ser que hoje eu estou pensando uma coisa, amanhã eu estou pensando outra. Pode ser que hoje eu estou maravilhosamente bem comigo mesmo, pode ser que amanhã eu já estou com as cachorras.
né? Então, ou seja, a natureza humana ela é muito bipolar. Vou pensar assim, né? Usar um termo que eu nem gosto muito, mas talvez seja fácil da gente entender. A natureza humana ela é muito bipolar. A gente está mudando o tempo todo. A nossa subjetividade está o tempo todo mudando. Então, se eu fundamento valores a partir de compreensões subjetivas, ou seja, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, daquilo que eu defendo, do meu ponto de vista, da minha opinião, eu corro o risco de perder um referencial ético que tenha, de certa forma, um princípio de validade universal. Então, estão entendendo que a problemática se apresenta aqui? Eu não posso dizer que a ética é uma questão de opinião somente. A ética não pode ser uma questão de opinião. Ela precisa ser pensada dentro de um princípio que tenha como validade universal. A máxima da minha ação precisa ser pensada a partir desse princípio de validade universal, né? Partindo disso, o Kant entende, então, que se eu coloco uma ética baseada na subjetividade, essa ética ela estaria muito propensa a satisfazer ambições pessoais, impulsos pessoais, apetites pessoais, paixões pessoais, uma vez que nós somos muito levados a comportar a partir desses nossos impulsos. Né? A gente discutiu isso, vocês discutiram aqui quando nós falamos do Spinoza, lembra? Do Spinoza. Lembra, Ana, do David Hume? Vocês falaram, inclusive foi vocês que apresentaram, né? Uma ética muito modelada por paixões, muito modelada por apetites, por questões muito subjetivas. Pensa aqui num carro em alta velocidade desgovernado, a gente não sabe o que vai dar. Né? É preciso que a razão esteja no controle das nossas emoções, é preciso que a razão esteja no controle dos nossos pensamentos, é preciso que a razão esteja no controle das nossas subjetividades para eu ter um lugar seguro para sustentar valores. Como é que eu vou falar de justiça se justiça for o que cada um acha? Como é que eu vou falar de verdade se verdade for o que cada um acha? E a gente está fazendo as discussões aí, até a Risa citou isso na semana passada, nas duas aulas anteriores aí. A gente está numa época aí que os autores estão chamando de pós-verdade, né? Verdade é o que cada um acha. Então, se for o que cada um acha, deixa eu falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, de quem quer que seja. Né? Deixa, não teria problema ético nenhum em defender tortura, por exemplo. Não teria problema ético nenhum em defender racismo. É a minha subjetividade, é a minha opinião, é o meu ponto de vista. É o jeito que eu penso. O Kant, para mim, ele é fundamental o resgate de uma ética kantiana nesse sentido. Olha, valores não podem ser postos, não podem ser fundamentados a partir do que você pensa. Valores têm que ser fundamentados a partir de determinadas perspectivas que possam adquirir estatuto de validade universal. Aí você pensa assim, mas professor, como é que eu vou dar uma validade universal para determinada coisa? É tão difícil, não é? Concordo. Mas aí vamos pensar, por exemplo, no respeito. O respeito precisa ter estatuto de validade universal. Eu não posso escolher quem eu vou respeitar. Eu não posso escolher que horas que eu vou respeitar alguém. O respeito ele precisa ser um princípio ético universal, independente de contextos. Tá? É nesse sentido, meus queridos, que a gente costuma falar que a ética de Kant ela é deontológica. Quando a gente vai estudar Kant, uma das primeiras características que aparece aí da ética de Kant, ela é uma ética deontológica. Aí você fala assim, caraca, velho, porcaria é essa? A deontologia dentro da filosofia é um campo do saber que nos leva a pensar a causa, né, o fim das coisas em si mesmas. As coisas têm fim em si mesmas.
Ou seja, eu tenho que ser respeitoso com os outros porque o respeito ele é um fim em si mesmo. Eu não tenho que ser respeitoso para dizer assim, o que eu vou ganhar sendo respeitoso? Não, o respeito ele é fim em si mesmo, né? Ele é valor em si mesmo. Ele é essência em si mesmo. É isso que a gente está pensando como deontologia. Aí quando eu coloquei lá, meninos, a proposta do exercício para vocês trazerem uma reportagem em que o ser humano está sendo tratado como meio. O que é isso? É quando às vezes a gente utiliza a humanidade dos outros para conseguir determinadas coisas. Exemplo, eu sou muito amigo do Bernardo. Bernardo tá aí, tá ouvindo? Eu sou muito amigo do Eric. Cadê o Eric? Tá aí, tá ouvindo? Aham. Somos parceiros, gente boa pra caramba. Estamos trabalhando numa mesma empresa, né? Estamos trabalhando numa mesma empresa. Só que, um dado momento, eu começo a furar o olho do Eric ou do Bernardo para ocupar o lugar deles na empresa. Eu começo a usá-los para ganhar espaço. Eu começo a usar dos dois para, de certa forma, ganhar, fazer o meu, fazer a minha figura, né? Isso é um exemplo em que as pessoas estão sendo usadas como meio. Nós apenas utilizamos as pessoas a nosso bel propósito. A ética kantiana ela vai ser contrária a tudo isso. É quando ela vai colocar os princípios universais de valores, que são respeito ao outro. Respeito é um valor universal em Kant. Eu não tenho como escolher a quem respeitar. A justiça é um valor universal em Kant. Muito embora os pressupostos de justiça podem ser adequados e mudados de acordo com o tempo, de acordo com a época, mas eu preciso ter referências do que é justo. Eu preciso ter referência do que é certo e errado, né? Eu não posso dizer que a pessoa que rouba, mesmo que sendo para comer, que ela está certa. Eu posso, às vezes, compreender, né? Compreender a ação de um indivíduo que rouba para comer. Mas eu não posso justificar o fato e falar, não, ele está certo. Ele está correto em fazer isso. Não está correto. Claro que a gente, ano passado, isso deu um bafafá na aula, a gente deu uma discussão tão gostosa. Esse ano, pena que a gente vai perder isso. Eu não posso dizer que uma pessoa que rouba está correta, independente das circunstâncias. É isso que o Kant vai propor aqui com o nome de imperativo categórico. O imperativo categórico é uma norma objetiva que vai oferecer um fundamento universal para a moralidade. Deves porque deves. O imperativo categórico é formado nessa estrutura. Deves porque deves. Então, ou seja, é uma ética que busca o foco na causa, mas causa aqui não é o resultado que você vai adquirir com alguma coisa, né? Depois a gente vai falar disso quando a gente for falar do utilitarismo. Causa aqui é fim em si mesmo, né? O respeito é fim em si mesmo. A justiça é fim em si mesma. Então eu estou diante de uma ética extremamente rigorista, né, uma moral normativa, uma moral objetiva, que estabelece regras universais de conduta, as quais as pessoas devem segui-las, tendo em vista uma ética que seja, de certa forma, razoável. Tá? A ética em Kant, então, ela é racionalista, que a razão é o fundamento dos valores. Isso já caiu no Enem, gente, umas trocentas vezes. A razão é o fundamento dos valores. Ela é deontológica porque ela está pensando a causa em si mesma e não em vistas de resultados específicos, mas aquilo já tem que ser valor em si mesmo. Ela é uma ética normativa, objetiva, no sentido de que ela estabelece regras que tentam buscar uma moral universal, né? E tenta buscar um princípio moral de universal e conduza os indivíduos ao correto agir, de forma que a razão, né, é que vai impor o que você deve fazer. Deves porque deves. É uma ordem da razão, é um ordenamento racional te impondo o que deves fazer. Percebe-se, então, que a gente está diante de uma ética, de uma estrutura ética bastante rigorosa,
né? Bastante, por isso que eu falei que ele chega a levar o racionalismo ao extremo, mas é uma ética necessária para a gente pensar uma sociedade onde os valores estão perdendo sua essência. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ainda a gente escuta a danada, né? Danada. Não dá nada. Kant nos leva a pensar isso, tá? Nosso horário já está chegando aqui ao final, meus queridos. Já deu o sinalzinho aqui dos 5 minutos. Na semana que vem eu vou retornar falando só de imperativo categórico, né? Que a gente precisa de mais uma aula só para imperativo categórico, que é uma outra questão interessante aí no pensamento de Kant, tá bom?